Olá a todos. Consideremos agora esta questão sobre magnetismo. Em determinada região do espaço, há um campo magnético uniforme B de direção perpendicular ao plano da figura e sentido apontado para os olhos do observador, como indica a figura. Um corpo carregado negativamente é lançado neste campo na direção e sentido indicados pela seta 3 da figura. A trajetória descrita por este corpo é a representada pelo número. Ora, neste exercício, nós devemos nos lembrar que a força magnética ela vai existir sempre que a carga tiver uma velocidade, estiver em um campo magnético e não estiver paralela a esse campo magnético. No nosso caso, a velocidade está perpendicular ao campo magnético. Então, se considerarmos uma carga positiva, por exemplo, pensarmos numa carga positiva que tenha a velocidade indicada pela seta 3, como estamos escrevendo aqui, e esteja cercada, esteja imersa numa região onde o campo é perpendicular ao plano da figura e aponta para os olhos do observador, a regra da mão direita vai nos indicar uma força magnética neste sentido. Aqui seria a força magnética. Ok? No entanto, como a carga é negativa do enunciado, a força que atua sobre a partícula ela deve se dar para a esquerda, ou seja, a gente deve observar uma força para a esquerda. Ou seja, essa força é que deve ser a força a ser considerada. Portanto, essas opções, onde a partícula se dirige para a direita, são opções que já devem ser descartadas, ok? Assim como a opção em que a partícula segue reto. Portanto, as opções 3, 4 e 5, elas não devem ser consideradas, porque a partícula está indo para a direita, quando já vimos que a força que a partícula vai sentir por ter uma carga negativa, ou seja, não será uma carga positiva, como está mostrado na figura. Então aqui nós temos uma carga negativa. Ok? Então agora trata-se de decidir entre a opção 1 e a 2. Ora, a opção 2 é uma opção onde nós vemos que, por exemplo, neste ponto aqui, a carga negativa deveria estar sentindo uma força também, semelhantemente usando a regra da mão direita e invertendo o sentido, deveria ser nessa direção e nesse sentido. Né? E a gente vê que não está havendo nenhuma reação, nenhuma consequência na trajetória a esta força que é aplicada sobre a partícula. Portanto, a 2 também não deve ser uma opção correta, visto que a partícula não deve trafegar em linha reta. Já se fizermos, por exemplo, uma análise do que acontece na opção 1, nós veremos que, de fato, a partícula está sentindo forças que correspondem a forças perpendiculares à velocidade a cada instante e correspondem ao princípio da regra da mão direita invertido em cada ponto. Portanto, a resposta desse problema deve ser a letra A, que diz que a trajetória 1 é a trajetória correta para essa partícula. Ok? Então, a resposta correta equivale à trajetória 1. Tá? Com isso, nós terminamos o problema. Um abraço a todos.